Obrigado, doutor Plínio, pela sua apresentação. Nós temos ainda algum tempo aqui para perguntas. Eu tenho uma série de perguntas aqui, eu vou tentar selecionar algumas delas, dado o tempo reduzido que nós temos. Então aqui tem duas ou três pessoas que perguntaram algo semelhante e eu já vou direcionar, né? O Daniel Olive, diretor da Notícias Agrícolas, o Guilherme Chacon, diretor da Odebrecht, assim por diante. Perguntas direcionadas ao doutor Gadotti sobre o posicionamento do Sindicom em relação ao RenovaBio e se o setor de distribuição enxerga algum risco nesse programa que vem sendo discutido. O posicionamento do Sindicom, desde o princípio, nas conversas com o Ministério e nos grupos de trabalho que a gente de alguma maneira participa, é de total apoio ao RenovaBio. Os conceitos do RenovaBio foram discutidos extensamente por nós do Sindicom, junto a todos os demais interlocutores que participam desses fóruns, tá? O Sindicom tem absolutamente nada contra, pelo contrário, ele vê como um futuro para a solução do que foi apresentado aqui hoje. O que nos preocupa é a forma de implementação. E por isso mesmo eu coloquei na minha apresentação aquele ciclo de baixa que nós vivemos no final da década de 90 e início dos anos 2000, onde nós tivemos a liberação de preços, com isso a regulação do setor de distribuição, com a criação de mais de 200 distribuidores no Brasil, o nivelamento por baixo das regras, uma sonegação que chegou a atingir bilhões de reais, se fosse hoje, naquela época. Para vocês terem uma ideia, o centro de Paulínia, distribuição de Paulínia, que é o maior centro de distribuição do Brasil, as companhias MEI, que na época eram mais ou menos 8 grandes empresas no Brasil, tinham por volta de 90% do share daquele centro de distribuição. Após essa implementação e o surgimento de mais de 200, quase 300 distribuidoras, o share dessas empresas passou a ser 25% naquele centro de distribuição de Paulínia. Toda a diferença foi tirada através de uma competição desleal por forças criminais, onde essas empresas então conseguiam descontos, porque não pagavam seus impostos, e com isso transferiam esse preço baixo para a bomba. O que aconteceu com o etanol, vocês viram no gráfico, né? Então, o que o Sindicom prega é que a gente, enfim, queremos, apoiamos e vamos trabalhar junto para que tenhamos o RenovaBio implementado, mas de uma forma estruturada, de uma forma transparente, onde a gente possa participar das discussões, porque no final, quem comanda o jogo, e eu disse isso na minha apresentação, não é nenhum dos setores que está aqui presente, é o consumidor final. E o contato com o consumidor final, quem tem é a distribuição, que conhece como funciona o jogo para o consumidor final. A escolha final é dele, tá? Então, de novo, só para deixar bem claro, o Sindicom tem absolutamente nada contra, e vocês vão poder ver a participação, com certeza, Plínio e Miguel, junto aos demais grupos, para que a gente possa fazer o RenovaBio, o seu sucesso que nós imaginamos vai ser. Perfeito. A organização me avisou aqui que eu temos tempo para mais uma pergunta rápida, então eu vou tentar, peço para que a resposta seja concisa, e eu vou tentar emendar duas coisas, porque tem várias perguntas na mesma linha. Então, uma questão associada à estrutura da ANP, como a ANP vê em termos de desafio para a regulação aí do RenovaBio, e depois talvez mais direcionada ao Dr. Plínio e ao Miguel, sobre o timing de implementação do RenovaBio, o que se espera em termos de período, de cronograma de implementação do modelo. Então, acho que o Aurélio poderia responder e depois passar rapidamente ali ou para o Miguel, imagino, ou para o Dr. Plínio, para que a gente possa fechar aqui o painel. Bom, no que tange a ANP, a gente participou desde o início e participa e vem construindo não só na discussão do RenovaBio, mas também na discussão dos combustíveis, do Combustível Brasil, que são dois programas que em determinado momento eles têm uma interface muito grande, até porque a nossa matriz ela é
híbrida, com a participação de vários combustíveis, não tem como olhar um sem olhar o outro e nos seus pontos de intersecção. Então, a ANP já faz e já acompanha e controla uma série de produtos no Brasil. Movimentação, a gente recebe só a quantidade de informações que as distribuidoras mandam quinzenalmente para a ANP, é um volume de informação gigantesco. Tem, por exemplo, a Petrobras, a BR Distribuidora, manda algo em mais de 15 mil linhas. Então, assim, fazendo esse paralelo com o que se tem de inovação, de o controle, da parte no que cabe, de transferência de controle, de acompanhamento dos certificados ou das futuras ferramentas de acompanhamento da evolução desse mercado em função do RenovaBio, eu acho que a ANP está preparada, obviamente vai se preparar a partir do momento em que isso for realidade, fazendo o acompanhamento na parte que lhe cabe. E fizemos isso numa série de políticas já lançadas, fizemos isso numa série de outros setores que já estão aí acontecendo. Então, é uma questão de existir o programa, existir a política para que a ANP possa implementar. Então, ela implementa as licitações de petróleo, implementa as licitações de concessão de bloco, fez isso na política de conteúdo local, com os erros ou não da política de conteúdo local. Então, assim, não é para nós um desafio que nos assuste no momento. Perfeito. Talvez só emendar para a gente concluir em relação à expectativa de cronograma para o RenovaBio. Eu estou ouvindo só um chiado. Acho que o Dr. Plínio poderia... Acho que... Então, vocês estão me ouvindo? Eu vou falar porque o meu deu algum problema. Bom, alguém me perguntou por que o Plínio ajuda tanto o RenovaBio e fala tão bem. Eu falei, porque ele entendeu. Então isso é bom. A outra coisa na posição de governo, é difícil a gente dizer que vai seguir um caminho X e dar um prazo específico, porque tem tantas variáveis políticas ou de processo que são difíceis. De cara, em poucos meses, o secretário está ali, em poucos meses, menos de 8 meses, a gente construiu um programa que casa a união da indústria automobilística, do Sindicom e das distribuidoras, dos produtores, da sociedade civil em torno de um programa. Isso é importante porque você tem um alinhamento da visão conceito. É uma solução não tributária, é uma solução que não tem gastos do governo. Construir esse tipo de solução tem que ser entendido como vitória. Então eu acho assim, não espere do governo mais do que ele já fez, porque a gente agora precisa dessa outra contrapartida. Por que isso? Porque isso tem a ver com prazo. A primeira coisa que a gente precisa é uma lei, porque não tem jeito de fazer um RenovaBio sem uma lei. Uma lei, inclusive, que resolve problemas de fiscalização que a gente construiu junto, a Aurélio e a equipe acompanhou para a gente melhorar essa lei. Essa lei pode ir por medida provisória, a implementação deve sair, porque tem um conjunto de regulações que precisam ser construídas, que o Gadotti falou que a gente tem que tomar cuidado nessa construção. Então, o primeiro mandato do RenovaBio, a primeira emissão seria em 2019, já com a certificação em 2018, se for por medida provisória. Se for projeto de lei, você tem dois caminhos para um projeto de lei. Você pode regime de urgência, vamos ser otimista que ele tramite, Mário, 2 anos e meio, 3 anos. Então você tem mais um ano após a lei, mais um ano e meio de regulação, 2022, se for projeto de lei. Se for projeto de lei sem regime de urgência, 5 anos, mais 1 ano e meio, 2 anos, 2025. Então esse é o tempo da velocidade. Não sendo por medida provisória, nós temos um tempo aí para discutir o programa de 3 a 5 anos. Sendo medida provisória, ele acontece no ano que vem. Eu acho que é importante saber que a gente calcula que o deslocamento do preço, tanto no açúcar como no etanol, vai ser feito à medida que sair a notícia. Só a notícia vai antecipar os preços futuros. Então isso vai ter um deslocamento, pelo menos quando eu comecei a aprender o setor de biocombustível, entender que etanol não é desvinculado de açúcar. Porque às vezes eu era da diretoria de biocombustível e o cara não queria saber nada do açúcar, ele achava que o açúcar era uma competição. Não, eles são os vasos comunicantes. Então, um deslocamento, eu acho que a notícia vai aumentar o preço do açúcar.
no mercado futuro que responde agora e a gente cria. Então vai depender do tipo de lei, vai depender do conjunto de esforço, vai depender do processo. Mas num bom horizonte, a gente teria no ano que vem o lançamento para a certificação dos biocombustíveis. A calculadora de meta está pronta, o modelo, né, Luciano, que você ajuda muito até. O modelo econômico acho que está funcionando, a EPE também está ajudando e a Petrobras também. A regulação, parte da regulação ANP já começou a estruturar, dentro da lei a gente já fez um montão de medidas e do mercado financeiro já estão ajudando muito a gente, o CVM e o Banco Central que já estão estipulando o modelo. A B3 já quer operar e os fundos já estão interessados nesse mercado assim, em termos estruturais são bem feitos. Achei importante dizer, o Gomide está ali no final, que ontem a gente enviou a lei, né, secretário? 4h30 da manhã. Eu vi que o secretário respondeu às 5 hoje. Porque ontem nós passamos a madrugada fazendo pela 18ª vez correções no modelo de ida e volta. E eu acho muito legal quando ontem aqui o setor privado vira para o governo e fala: nossa, mas vocês estão sendo muito rápidos. Que é a primeira, eu acho isso o máximo do elogio, que é o governo é mais rápido do que o setor privado para entregar a solução de regulação. Aqui, obrigado. Bom, a gente tem que terminar aqui. Muito obrigado novamente pela participação de todos. Nós vamos, acho que a discussão foi muito positiva, nós temos que encerrar, agradecer as perguntas que foram enviadas. Infelizmente a gente não pode ler todas, mas eles estarão disponíveis aí ao longo do evento e no próprio aplicativo para eventualmente responder as perguntas que foram encaminhadas. Então, agradecer a presença de todos e até a próxima plenária após o almoço.